Bem, irmãos, a paz do Senhor, dando início ao nosso programa das 15 horas. Mas antes de começar, eu queria apresentar a vocês dois diáconos. Diácono Isaac Serrão. O Anderson. O Anderson. Isso, o Anderson Braga. Diferenciado. Diferenciado. Né? Tá vendo, Isaac? Tem que ser diferenciado. O Anderson Braga, SEMI Jardim Meriti. Jardim Meriti. Bem, antes de começarmos, eu queria pedir a você que está nos assistindo de dar o like. As visualizações do nosso programa é muito grande, chega a quase 4.000, mas os likes são pequenos. Então, antes de começar, já ajuda a gente. Né? Ajuda a evangelizar. Pra evangelizar. Se é bom, vamos comentar, né? E tem lá o chat para você também comentar. Comenta, curte e compartilha. Isso. Então, começando o nosso programa em si, o tema de hoje continua o mesmo. O arrebatamento, o preparo da igreja para o arrebatamento, os marcadores proféticos que se cumprem e se reverberam, como diria o pastor Walter, né, nos nossos dias. O texto base é Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22. Nós temos a primeira pergunta que nós vamos dividir em 3 tópicos, tá? Segundo a resposta do presbitério. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 14, identifique a relação do Senhor Jesus e o Espírito Santo com a igreja de Laodiceia. Nós temos 2 respostas. Adriano, de Venda Nova, e a nossa irmã Noraci, que é da minha igreja. Não é? Noraci Silva, nós vamos assistir e depois vamos voltar a comentar sobre isso. Tá? Amém. Quando nós lemos Apocalipse, em seu capítulo 13, verso 14, a carta à igreja de Laodiceia, nós então podemos identificar a relação do Senhor Jesus com o Pai e o Espírito Santo. Para isso nós leremos o versículo da palavra do Senhor que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, através desse versículo, nós podemos identificar que o Amém é a obra redentora, é o Filho, aquele que realizou a obra redentora nesta terra e nos mostrou o caminho da eternidade. Somente Ele pode revelar esta obra redentora para a igreja. Nós também podemos identificar aquilo que é o Espírito Santo, através da testemunha fiel e verdadeira. Somente o Espírito Santo pode revelar e mostrar essa testemunha fiel e verdadeira. Sem essa revelação, a igreja então não consegue alcançar os mistérios do Senhor. E nós podemos também identificar a figura do Pai, que diz: o princípio da criação de Deus. O princípio era Deus. Tudo foi criado por Ele. E isso então vem a ser a obra criadora que nós vivemos. Amém? A paz do Senhor Jesus. O Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. O Amém é a obra redentora, que é o Filho. O Espírito Santo é que testifica Jesus. Então, esse é a testemunha fiel e verdadeira, o Espírito Santo. E a obra da criação é o Pai. Nós podemos ver isso em Provérbios, capítulo 8, versículos a partir do 22. Que a sabedoria já existia Deus da eternidade. E essa sabedoria é Jesus. E podemos confirmar em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que as bênçãos do Senhor, as bênçãos de Deus e de Jesus é a nossa salvação. É o autor da nossa redenção e o cabeça da igreja. Então, a nossa redenção é Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. Bem, irmãos, vamos lá. Primeiro, eu queria só falar dos 3 tópicos da resposta padrão do presbitério, que é o Amém, não é? É o Filho, a obra redentora, é a testemunha fiel e verdadeira, e o terceiro tópico é o princípio da criação de Deus. Então, eu queria começar contigo, tá, Isaac? Sobre o Amém. O Amém. Quando nós paramos para analisar, né, o mistério do Senhor Jesus,
de tudo aquilo que ele realizou, Sim. né, o objetivo do Senhor, nós vemos a consumação de tudo aquilo que ele fez na cruz do Calvário, né? E em João, capítulo 19, 30, é uma referência muito importante quando ele diz assim: e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então aqui o Senhor, né, o Senhor Jesus, representa aqui o Amém, a obra redentora, porque a obra criadora se com o Pai na criação de todas as coisas. Mas por uma ação do homem, né, em ter se afastado, escolheu se afastar do Senhor, foi necessário que fosse criado um projeto, fosse depositado, né, no Senhor Jesus essa nova chance em nos resgatar, né, em nos dar acesso. Nós havíamos o acesso à obra criadora, mas através do sacrifício de Jesus ele nos apresentou a obra da redenção, né? E essa obra da redenção foi, né, nos apresentada a sua consumação quando ele entregou a sua vida por nós. Então, fica aqui essa contribuição que diz respeito aqui ao Amém. Interessante é que, como você falou, Jesus ele veio para redimir todo mundo, né? Para dar a chance de voltarmos à eternidade após a nossa morte, né? Dar a vida eterna. Sim. A pergunta que eu queria que vocês me respondessem é a seguinte: o pai pergunta uma coisa ao filho, né? O que ele pergunta? A quem enviarei, a né? quem enviarei? É a conversa de Isaías, né? Profetizada, né, por Isaías. Isso. E é como se fosse o preparo de um projeto. É onde a Trindade, e é bom, né, nós destacarmos que nós aprendemos com o pastor Judeti que o início do mistério, da descoberta do mistério, é quando nós identificamos na palavra a ação da Trindade. É justamente o que nós estamos fazendo aqui, né? E quando nós olhamos para essa expressão, o Amém, e como o Isaac bem falou, é o projeto consumado em Jesus, na eternidade, houve essa conversa entre eles, né? Quando na criação o Pai, né, usa a expressão dizendo façamos o homem, ou seja, ali já é o plural de 3 ou mais, né, falando a respeito da Trindade. Então a Trindade preparou esse projeto, essa conversa, eis-me aqui, a quem enviarei? Jesus disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Né, profeticamente ali, o profeta Isaías falando a respeito do Senhor Jesus. E é muito interessante porque esse projeto ele resgata a alma do homem, ou seja, um preço foi pago para que esse resgate fosse feito. E a expressão do texto que ele utilizou ali de João, capítulo 19, versículo 30, né, está consumado, ela no grego é tetelestai, que é está pago. Ou seja, a nossa dívida, o nosso resgate, não resta nada. Não resta nada a cobrar, porque é como se o filho estivesse dizendo, olha, o valor que ele precisava pagar, que o homem precisava pagar pelo seu pecado, eu paguei com sangue. É por isso que o Senhor ele pode dizer que a igreja pertence a ele, porque ele pagou por ela. É o que está profetizado no um Apocalipse. Caro, né? Sim, o sangue. Aqueles que foram comprados, né, pelo sangue de Jesus. Exatamente. E interessante também, dentro do contexto, a palavra amém, né, significa assim seja, né? Então, Jesus, o amém, né, Jesus aqui é o assim seja baseado em um modelo, em um projeto. Né? Então, nós sempre dizemos que em um determinado momento, né, quando Jesus ele estava, né, próximo ali, um momento da sua morte, houve um diálogo entre ele e o seu pai no Getsemane. Quando ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Mas o Senhor Jesus ele veio até essa terra e ele sabia que o cálice não poderia ser passado. Ele sabia que ele precisava morrer. Ali havia um ensinamento muito precioso para nós, porque Jesus ele fala, olha, se for possível, passa, mas eu estou aqui para cumprir a sua vontade. Não é isso? Então, o compromisso do Senhor ali era com o amém. O compromisso do Senhor era com o modelo, era com o projeto. E nós podemos glorificar o Senhor, porque nesse projeto nós estamos inseridos, nós fomos enxertados. Se estamos hoje aqui é justamente por causa deste sacrifício glorioso. E interessante que sempre na criação, após a criação, o Senhor falava o seguinte, tudo foi bom. Verdade. Não é? Até o homem tudo foi bom. Mas foi dado o direito do livre-arbítrio. Você pode usar tudo, menos aquela ali.
E nesse livre-arbítrio, na queda, alguém teve que pagar por aquilo. Sim. E o projeto não podia Já era sair, não. profetizado ali o sacrifício do Senhor Jesus. Porque o pecado, ele tem preço. Né? E para o resgate das nossas vidas, o preço foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Exatamente. A palavra redenção, né? Uhum. A obra redentora, redenção. Se nós formos olhar no processo de formação de palavras ali, no sentido original da palavra, redimir, redenção, é a chance de fazer mais uma vez, né? Sim. É a chance de fazer certo. Justo. Né? Então nós, né, em algum determinado momento, fomos destituídos, porque o salário do pecado é a morte, mas ele não foi a nossa morte que foi paga, né? Jesus, ele pagou com a vida dele. Dom gratuito de Deus. Exato. E interessante também é nós entendermos que nós vamos sempre lembrar do pastor Geleuti. Em tudo que nós vamos estudar, em tudo que nós vamos conversar, sempre haverá uma frase dele, né? Obra criadora lá atrás, logo lá, Sim. nos anos anteriores, em que ele falava, obra criadora, o que é obra criadora? O porquê, a redentora, o porquê, e nós sempre vamos entender isso. É a verdade absoluta e a verdade relativa. Nós não podemos entrar mais na verdade relativa. O absoluto é esse, Jesus morreu, nos deu direito, o amém, né? Todas as vezes que nós acabarmos de orar, nós falamos amém. Sempre é bom lembrar do sacrifício. Né? Isso. Interessante também, enquanto nós estamos orando, né, uma oração dentro do projeto, né, uma oração dentro do projeto, né, uma oração de um justo pode muito ser feito, uma oração ali de Josué, né, não teve noite, né, é um assunto. Eu queria agora conversar com vocês sobre a outra parte, né, que é a testemunha fiel e verdadeira, tá? Só vamos dar um tempinho e depois voltamos, tá? Quem é como tu, forte como tu, Senhor, com tua fidelidade ao redor de ti. Quem é como tu, que dominas o ímpeto do mar,
Bem, o Anderson, a testemunha fiel e verdadeira. Só que antes de começarmos a entrar na parte espiritual, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a parte de advocacia. O que é uma testemunha e por que fiel e verdadeira? A testemunha ela é válida em juízo quando ela pode trazer aos autos fatos que ela tenha presenciado, que ela tenha visto, ouvido. Quando ela dá um depoimento onde ela diz assim, eu ouvi dizer de terceiros, ela já começa a perder um pouco de credibilidade. Agora, já trazendo isso para o lado espiritual que mais nos interessa, o interessante é a palavra porque ela diz testemunha fiel e verdadeira, porque existe uma testemunha falsa. Sim. E quando nós olhamos, por exemplo, a passagem ali de Atos 6, quando é falado a respeito de Estevão, a Bíblia diz em Atos 6,13, apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Estevão não estava, quando ele estava pregando, levando a mensagem, ele não estava falando contra aquele lugar e contra a lei, ele estava profetizando e apresentando revelações a respeito daquilo que o Senhor Jesus havia deixado para a igreja primitiva. E foram colocadas ali pessoas justamente para o quê? Para trazer um falso testemunho, baseado em uma mentira. Ou seja, a testemunha falsa, ela leva uma mentira. Agora, o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo ele é fiel e verdadeiro. Ele é fiel porque ele tem uma ordenação do Pai, que é preparar uma igreja para a eternidade. Ele tem a verdade porque ele não fala de si mesmo, como em João, capítulo 16, versículo 13, a palavra nos diz assim, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aí está a verdade. O Espírito Santo ele fala daquilo que estava na eternidade, daquilo que foi tratado na Trindade, na reunião da Trindade que nós comentamos há pouco, para o projeto de salvação do homem. Ou seja, por isso que ele é fiel e verdadeiro. Fiel porque está com o seu compromisso, que é inegociável. O Espírito Santo não negocia o seu compromisso. E é verdadeiro porque ele fala da verdade, ele fala daquilo que vem da eternidade para o homem. Agora, nós temos um exemplo bom, né? Que seria Paulo. Né? É verdade. Por que ele poderia testemunhar? Porque ele viveu uma experiência, né? Sim. Em o Senhor falar com ele, em ele ficar cego por algum tempo, depois ele vir entender aquilo que Deus queria fazer com ele, o que o próprio Senhor está falando com ele. Né? É verdade, ele teve uma experiência com Deus, Jesus foi revelado a ele, e a partir desse instante ele é uma testemunha, porque ele viu e ouviu aquilo que veio da eternidade para a sua vida. Ele mudou a vida dele, né? Mudou a sua vida. Ele mudou de uma pessoa que perseguia para agora ser perseguido. Exatamente. E é interessante porque ele é fruto de uma experiência que Estevão, do testemunho de Estevão. Porque a palavra diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo e através desta vida cheia do Espírito Santo, o fruto disso foi a salvação, a conversão, posteriormente, né? A conversão de Paulo. Isaac, quer falar uma coisa? Amém. Um detalhe interessante também é que quando, contribuindo, né, é que quando o Senhor Jesus ele estava ali preparando os seus apóstolos, ali, discípulos, para o momento em que ele não estivesse mais, né, presente, ele fala sobre um outro Consolador. Olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu deixarei um outro Consolador. E esse outro Consolador, no original, né, ele tem um ensinamento para nós, um significado. Porque esse outro Consolador, no original, né, na palavra ali, no idioma original, é outro Consolador, outro exatamente idêntico. Mesma essência. Mesma essência, né? Exatamente. Então, quando nós falamos aqui, nos referimos ao Espírito Santo como a verdade, nós sabemos quem é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito Santo, ele é verdadeiro porque ele fala de Jesus, porque ele se refere, né, ao Senhor Jesus, porque ele é igual, né? Sim. Assim, eu vos deixarei um outro Consolador, o Espírito Santo, né, testifica daquilo que o Senhor Jesus ele é.
E na pergunta, no item anterior, nós falamos justamente isso, né, do amém. Tudo está consumado. Sim. O projeto que ficou falho, né, houve o erro no projeto, lá, nem no erro no projeto. É o erro do homem. É o erro do homem, homem, exatamente. né? Houve lá atrás, mas agora consumou todo o projeto. O projeto está perfeito agora. Nos está dando direito à vida eterna. Não é? A perfeição foi justamente o sacrifício do Senhor Jesus, Justo. porque a palavra diz do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, já era projeto da Trindade, já se sabia o que ia ocorrer e já estava pronto o projeto da redenção. A obra redentora já estava pronta. E tem um detalhe também sobre a testemunha, talvez você possa até contribuir em relação a isso também, é que, falando, né, do processo penal mesmo, né, quando você vai ouvir uma testemunha, né, a testemunha ela tem um compromisso em dizer a verdade. Sim. Se ela não dizer a verdade, ela está incorrendo em uma infração penal, né? Então, existe um artifício que é usado, que é o juramento, né? Em alguns locais, né, a pessoa ali, a testemunha, países, em alguns locais, né, a pessoa que ela vai ser ouvida como testemunha, ela coloca a mão ali, né, sobre algo que é material, sobre aquilo que é da obra criadora, né, sobre a Bíblia ali propriamente dita, que é uma bênção, mas nós sabemos que a letra mata, o espírito vivifica. Então, o artifício usado pelo homem para, né, ter a certeza que, né, a testemunha ali está dizendo a verdade é algo que não tem valor para as coisas do Senhor. Então, o nosso, né, artifício, entre aspas, que nós temos em crer na verdade é que Jesus, ele se refere, que o Espírito Santo, perdão, ele se refere à verdade absoluta, que é Jesus. Mais alguma coisa? É interessante porque a testemunha ela presta um compromisso. Antes de depor, ela presta um compromisso. O Espírito Santo tem esse compromisso com a Trindade, com o Pai e com o Filho. Tanto que é o que o Senhor Jesus disse, né? Ele vos ensinará todas as coisas porque não falará de si, mas falará daquilo que foi estabelecido, que ouviu na eternidade. E, novamente, a gente volta lá no pastor Judeu Tico. Não é? Aquele quadro de salvação. Eleitos, você recebe a bênção do Senhor, você aceita o Senhor, mas o processo ele é diário. Isso, em santificação do Espírito. Não é? Né? A consumação de tudo é no final. Está até na Bíblia. Esse aqui, tem o ato e o processo, né? Isso. E o processo ele é diário. Sim. Nós não podemos, no final de tudo, a gente tem uma palavra única. Sim. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse é o nosso compromisso no nosso processo, é ser salvo. Não é ser salvo para sempre, né? Mas é salvação diária. Sim. É alcançar o Nós prêmio, queremos o céu. né, o alvo. Nós que queremos Paulo- o céu. Nós queremos o céu, exatamente. Se Deus é nosso Pai, não é isso? O Você céu é o fala, seu lugar. O céu é o nosso Nossa. lugar. Nós queremos isso. Isso. É isso aí. Nós vamos dar paradinha agora de novo, vamos entrar no próximo item. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir-te, quero ver. Da mera letra lei a ti, Senhor, eu busco a ti, Jesus, meu Redentor. Abre-ama, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Isaac, o princípio da criação, obra criadora, o Pai. Quando nós analisamos o contexto da criação, né, não tem como não lembrar Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E é interessante, algo até que nós aprendemos nos seminários, né? Quando nós
mais uma vez, né, olhamos ali a palavra no sentido original, né? No princípio criou Deus, e esse criou, né, criou do nada, né? Breshit, Bará, criou do nada para durar um tempo determinado. Então, as mãos do Senhor, o Pai, né, estão ali, né, representadas na criação. E Davi também, no Salmo capítulo 8, né, ele faz uma referência também a esse momento, né? Quando ele fala assim, ó, quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste. E depois ele vai se perguntar, né, quem sou eu, né? Para que eu possa contemplar tudo isso, tamanha grandeza do Senhor, tamanho, né, a potência, né? Ele é onipotente, né? Então, está ali representada a criação, a obra criadora no Pai, em construir o projeto, né? O projeto, ele pertence ao Pai. O Senhor, ele veio para poder consumar o projeto, mas o projeto é do Pai, né? O Senhor, ele criou, né, aquilo que nós, né, nós conhecemos ali os dias, né, o processo da criação de todas as coisas, mas nós sabemos que o Senhor, ele criou, né, um projeto glorioso, né, que veio ser consumado pelo Senhor Jesus, que nos alcançou. Então o Senhor, ele é o dono do projeto, ele é o arquiteto, né, o construtor, na verdade, desse grande projeto que depois veio ser consumado pelo Senhor Jesus. Amém. Anderson, nós estávamos conversando... Pastor, o senhor falou o Anderson. Tá, o Anderson. O Anderson. Desculpa. Vamos lá, nós estávamos conversando um pouquinho sobre Jó. O que pode falar? É interessante. A relação de Jó na criação. É interessante porque quando nós olhamos hoje para a sociedade, o homem ele tenta descobrir a sua origem, Sim. de onde ele veio. E a palavra ela deixa claro de onde o homem veio e quem é o criador de todas as coisas. E quanto mais o homem ele busca na ciência, mais ele vê, digamos assim, a assinatura de Deus em todo esse projeto da obra criadora. Vai vir. Com certeza. E quando nós vemos a experiência de Jó, ele viveu grandes conflitos. Como diz até o pastor Judeti, né? Na mente nós temos a sede dos grandes conflitos. E todos nós temos essa experiência que o Jó teve, mas ele, quando ele tem a experiência de ouvir Deus falando, e isso está no capítulo 38, né, do livro de Jó, é interessante que Deus mostra para ele como é o seu poder e a sua grandeza. No versículo 3, a Bíblia diz assim: agora, cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu me respondes. É como se Deus estivesse dizendo para ele assim, olha, agora eu vou mostrar para você como as coisas são feitas. Né? Há um questionamento, há uma dúvida, a busca de um porquê, de uma razão, e o Senhor começa a explicar para ele, o Senhor Deus Criador, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. É o confronto da revelação com a razão. Quando o homem ele deixa a sua razão preponderar, ele anula a revelação. Mas quando ele dá a voz ao Espírito Santo, dá a voz àquilo que Deus tem para ele, a inteligência de Deus, ou seja, a revelação, ela anula a razão, ela debilita a razão. Quem lhe pôs as medidas se tu sabes? É uma pergunta, né? Essas medidas foram postas por Deus, ele colocou o firmamento, fez todas as coisas no projeto da criação, e quando o homem ele tem esse confronto e tem essa resposta de Deus na sua vida, esse é um conflito, o conflito de Jó é um conflito que todos nós temos. Mas quando nós temos esse conflito, nós ouvimos a voz de Deus e entendemos todo esse projeto de salvação e que a criação, a obra criadora, ela confirma a obra redentora. Uma coisa não está dissociada da outra, né? A obra criadora ela é confirmada pela obra redentora. E nós vemos também, né, a resposta de João, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas e você, Isaac? Tem um aspecto aqui também na vida de Jonas, né, que é interessante nós possamos pontuar também. Na verdade, nós temos diversos exemplos. Mas Jonas, ele passou por um momento em que foi enviado pelo Senhor para pregar em Nínive, e o objetivo ali era muito claro do Senhor. O Senhor queria salvar. O objetivo do Senhor é a salvação, né? Nós sempre falamos, o Senhor pode abrir uma porta de emprego, pode curar, o Senhor ele pode tudo. Mas o grande objetivo principal dele é a vida eterna. E o Senhor ele tinha ali um projeto a realizar
na vida dos habitantes de Nínive. E Jonas foi escolhido para isso, né? E ele, depois de um certo momento, o Senhor ele já tinha realizado ali uma grande bênção, né? Uma cidade de 120 mil habitantes, grande conversão ali, mas Jonas ele ainda precisava aprender. Jonas ele ainda precisava aprender que o dono disso tudo é o Pai, né? E ali houve um diálogo aqui em Jonas capítulo 4, né? Versículo 9, né? Jonas ele sai da cidade, olha para ela e começa a duvidar daquilo que, Senhor, em outras palavras, tudo bem, o Senhor quer, eu não salvaria, mas se fosse por mim. É mais ou menos isso, né? Sim. E ele começou ali a entrar numa contenda com o Senhor, que é o dono, que é o criador de tudo. E o Senhor Jesus dá uma lição para ele no seguinte sentido. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que te enfades por causa dessa boboreira, que foi uma planta que o Senhor, né, fez crescer para fazer uma sombra, e o Senhor também fez morrer. Ele é o dono, ele é o criador de tudo. Sim. E Jonas ele ficou triste com isso, né? E o que o Senhor estava querendo dizer é, e disse ele, é justo que te enfades ao ponto de desejar a morte. Jonas queria morrer, mas o Senhor falou assim, ó, você teve compaixão da boboreira em que você não trabalhou por ela. Uhum. Você não trabalhou por ela, mas você não... Faz a mesma pergunta a Jonas. Sim. E você não vai ter compaixão daqueles que eu criei? Então, assim, meus irmãos, o que nós temos a dizer é, o Senhor é o Criador de tudo e Ele trabalha para que nós possamos receber uma bênção de salvação. Né? E é interessante porque, e aí nós entendemos o amor de Deus. Uhum. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, é essa maneira que Deus amou, porque Ele é o Criador e Ele tem amor pelo aquilo que Ele criou. Por isso que o senhor citou, né, o texto dizia que todos os dias em que o Senhor cerrava um dia da criação, ele dizia, e viu Deus que era bom, e quando criou o homem, ele disse, viu Deus que era muito bom. Muito bom. Porque é o amor dele que estava ali. Imagem e semelhança. Exatamente. E esse amor, o homem ele só compreende a largura, a profundidade, como diz o texto, se não falha a memória em Efésios, que diz sobre isso, nós só conseguimos entender quando nós conhecemos verdadeiramente a Jesus. Jesus é a expressão do amor de Deus. É a grande experiência, né? E qual foi a grande experiência de Jonas? Ele foi parar onde? Para conhecer a criatura. Aproveitando aqui, né? Foi na barriga do peixe, da baleia, né? Foi não. Jonas ele precisou aprender o poder da oração, né? Ele, né, por um determinado momento, as crianças sabem explicar isso melhor do que a gente, né? Melhor do que nós aqui, né? Mas a grande experiência que ele tirou ali foi que no momento de aflição, o dono de tudo está disposto a nos ouvir, né? O dono da obra, o dono da criação, não tem lugar que você vai estar, né? Nem você vê o Senhor. Que o Senhor esteja alheio à sua necessidade, né? Então ele foi ali, esteve naquele local, mas diz a palavra, né, que quando ele orou, o Senhor foi ali, colocou a mão e interviu. Você vai à oração e fala com o Criador. Isso. As coisas mudam. Exatamente. A oração ao Pai, não é isso? A oração ao Pai. Bem, podemos passar para a segunda pergunta? Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 14 a 22, considerando a ênfase da operação do Senhor, identifique o espírito de temor na igreja de Laodiceia. E nós vamos citar o texto. Nós temos 2 vídeos, Gustavo Carneiro de Niterói e o Patrick Teixeira, que sempre está conosco. Nós vamos assistir, depois vamos voltar com você, tá? Amém. O espírito de temor estava presente em Laodiceia justamente no sentido de despertar aquela igreja para viver um evangelho verdadeiro. Isso nós podemos ver na expressão vomitar-te-ei da minha boca, está dizendo que aqueles que não estavam vivendo esse evangelho seriam retirados do corpo, seriam excluídos do corpo, porque não estavam vivendo a doutrina de corpo. Um detalhe que foi muito enfatizado na última escola bíblica é que a palavra Filadélfia, ela significa amor fraternal. E a Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. E esfriou dentro do próprio cristianismo. Porque da passagem de uma igreja para outra, já esfriou o amor, já se tornou uma igreja morna. Uma igreja em que o amor ardente fraternal esfriou. E agora é uma igreja morna. Então o Senhor quer que essas pessoas vivam de novo a doutrina de corpo. Também era uma igreja sem zelo, sem arrependimento, ou seja, que não tinha o temor ao Senhor. E o espírito de temor veio na igreja de Filadélfia justamente no sentido de despertar
essa igreja para o evangelho verdadeiro. Amém? A todos a paz de São Jesus. Lendo o Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 22, considerando a ênfase da operação do Senhor na igreja de Laodiceia, identificamos a operação do espírito de temor em Apocalipse capítulo 3, verso 16, que diz assim: porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esse verso identifica uma igreja infiel que, por não viver a experiência de temor do Senhor, se encontra espiritualmente morna e predisposta ao juízo do Senhor, ao ser excluída do corpo de Cristo. E também no verso de Apocalipse, capítulo 3, verso 19, diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Aqui a operação do espírito de temor se manifesta sobre a ausência de arrependimento e zelo. A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos lá, o Anderson. Identifica aí o espírito de temor na igreja de Laodiceia, num verso aí que você possa falar conosco. Amém, pastor. É interessante porque nós estamos estudando Laodiceia, que é o fim, né? E o espírito de temor é essencial para esse período, porque temor, no original, é phebos. E essa expressão está direcionada a uma expressão que é a reverência à santidade. Uhum. E quando o homem ele entende a santidade de Deus e a seriedade desse projeto eterno, ele adquire a verdadeira sabedoria, a revelação. Como diz a palavra em Provérbios, o temor é o princípio da sabedoria. Então, quando nós entendemos esse temor e a seriedade desse projeto, nós entendemos aquilo que esta igreja, a igreja fiel, fez. Por quê? Pelo fato de ser uma igreja morna, ela expulsou do corpo, né? Vomitar-te-ei, essa expressão, no sentido profético, é isso, é excluir do corpo aquele que está morno, ou seja, aquele que perdeu o fogo, perdeu a ação, o calor do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, nós vivemos uma religião. Agora, quando nós estamos com o Espírito Santo na nossa vida, nós vivemos a obra verdadeira. É uma apatia espiritual, né? Sim. Essa apatia espiritual ela leva à morte eterna. Isaac. Essa expressão, porque né, és morno, você não é nem frio, ou seja, você não é nem, vamos dizer assim, ímpio, ou talvez aquela pessoa que não teve uma experiência com o Senhor ainda, e você também não é quente demais. Então, assim, a pessoa está ali exatamente numa posição que me lembra, né, a posição que Absalão ficou quando ele ficou preso pelo cabelo na árvore, né? Ele ficou, ou seja, ele não estava nem... Isso foi até falado numa aula do Manem. Ele realmente não está totalmente desprendido. Não estava no solo. Né? Exatamente, não alcança o profético e também não está preso porque já teve a experiência de viver com Davi, né? Ouviu falar ali, né? Recebeu algumas orientações. Então ficou exatamente entre a terra e o céu, ficou no meio do caminho. E o que ele virou? Um alvo. Então, exatamente, aquele que é morno, ele é um alvo fácil para a ação do adversário. Né? Ele conhece, ele já teve uma experiência, já entrou numa igreja, já assistiu o culto, talvez já fez até seminário, né? Mas por alguma razão, existe uma preocupação do Senhor em relação principalmente àquele que está dentro, não é? Aquele que está dentro, mas que não alcançou o profético. Né, quando nós estudamos lá em Cantares, não abriu só a fresta, né, não abriu a porta do coração, né, foi só um pedaço. Então, é aquela pessoa que está, né, nos cultos, talvez, né, já ouviu falar do Senhor, talvez já confessou o Senhor como Salvador, mas por alguma razão deixou de viver o processo de santificação, deixou de viver, né, viveu o ato, mas não tem vivido o processo de salvação. E por essa razão que ela ficou morna, e diz a palavra que esses serão expelidos do corpo, ou seja, não alcançarão uma bênção do Senhor. Mas é bom dizer que ainda há tempo, né? Com certeza, o tempo sempre vai existir, né? Exatamente. Até o último momento. Até o não último queremos momento. dizer que no último momento você talvez não tenha, não tenha essa oportunidade. Mas é interessante que ele diz sobre o alvo, pastor, e me fez lembrar sobre aquele texto, Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem está nesta obra está escondido no esconderijo de Deus, que é Jesus. Quando você não está, você é alvo. Fica em evidência. Fica em evidência. E aí é fácil você ser atingido.
mas esta obra está escondida no esconderijo do Altíssimo. Por isso a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, nós vamos descansar na eternidade com o Senhor, por estarmos escondidos neste projeto. Exatamente. Nós vivemos isso todos os dias, Todos né? os dias. Nós vivemos Por isso isso todos habita, os né? dias. Exatamente. Quem habita está permanentemente. Ele vive. Ou seja, você não tem que ser quente demais, né? Mas você também não tem que ser frio. De acordo com aquilo que está escrito, se você não tiver nessas duas condições, você será expelido. Se você é quente demais, às vezes, eu lembro de uma expressão, né? Às vezes você tem aquela pessoa que chegou na igreja há pouco tempo, caminha depressa, né? Que às vezes é mais, né? É mais fácil você conter do que você empurrar. Né? Você talvez tenha alguém ali que a pessoa é depressa demais, você orienta, você traz, não, vem cá, é assim. Às vezes a pessoa que é fria demais, ela te dá, né? É mais difícil. Exatamente. Mas está ali, é isso que eu estou querendo dizer, né? Mas está ali, né? Ou seja, o Espírito Santo pode aquecer o frio e o Espírito Santo também pode corrigir o que é quente demais. E colocar exatamente na condição que nem além nem a quem, mas exatamente na posição que o Senhor ele quer que nós estejamos. O problema é quando ele está em cima do muro, né? O problema é quando ele está preso indeciso, está preso pelos pensamentos. Essa é a grande preocupação nossa, os indecisos. Que ele não tem uma experiência real do Senhor. Ele não teve ainda aquele momento em que ele fala, não, esse aqui que eu quero. Mas ele fica entre um lado e o outro. Eu lembro de uma aula que era dada no Manaim, né? E no contexto do Manaim de Pedro do Rio, até normalmente essa aula era dada pelo saudoso pastor Walter. Quando ele dizia, o assunto era a síndrome da queda. Você lembra dessa aula? E um dos sintomas era o crente crônico. Ou seja, ele já está ali há tanto tempo e não dá fruto que ele se acostumou com isso. Ele se acostumou com ele se acostumou naquela condição. Ele é frio porque vive uma religião sem o batismo com o Espírito Santo. O fogo na palavra, ele simboliza o batismo com o Espírito Santo. Então, quando você é batizado, você tem a presença do Espírito Santo na sua vida, você não vive na mornidão, você não vive na frieza espiritual, mas você está no ponto em que o Senhor deseja que a sua vida esteja. Isaac, você lembrou do pastor Walter, a gente lembra também do pastor Zedilti, né, que partiu há pouco tempo. A questão de sempre vai haver uma frase dele, né? E o pastor Walter, a gente lembra daquele que está propagando aí direto a mensagem dele, faz a minha obra que eu faço a sua vida. Às vezes a gente esquece um pouquinho do Senhor para fazer a nossa vida. Né? E aí você entra justamente nesse caminho da mornidão. É um cuidado, é um cuidado que todos nós devemos ter. Com certeza. Né? É um cuidado que todos nós devemos ter e nós precisamos do Espírito Santo para nos aquecer e nós precisamos principalmente ser submissos àquilo que é o governo do Senhor para nos colocar exatamente na posição que Ele quer. E nós vamos entrar possivelmente na próxima pergunta, mas Laodiceia, justamente uma das características dela é justamente isso. Ela deixava de fazer a obra para fazer a sua vida material aqui. O material governando o espiritual. Esse foi o grande falha. Aí você falou, voltando à frase do pastor Zedilti, ele falava justamente o que tu falou. É muito mais difícil você aquecer uma pessoa que está apática do que você frear uma pessoa que está exagerada. É mais fácil, né? Você chegar para aquela pessoa, vamos com calma, o próprio Senhor vai atuando. Mas tirar a pessoa da frieza espiritual, ela tem que ter uma experiência só com o Senhor. Os físicos que me perdoem, mas se não me falha a memória, você faz mais força para tirar um corpo da inércia do que para frear. Senão, me perdoe os irmãos que são físicos, mas eu acho que essa é a analogia. É uma realidade. Você não consegue tirar a inércia de uma pessoa, é difícil você tirar. Mas é mais fácil você frear. Sim. Não era isso que eu ia falar? Não, foi isso que eu comecei a falar. Foi isso que eu comecei a falar, mas é isso mesmo. O importante, nós tivemos o ano passado inteiro com essa ênfase, que é dar ao Senhor o governo da nossa vida. Sim. Né? E dar ouvidos àquilo que o Espírito Santo diz, porque é para que nós não possamos entrar numa condição, né, de mornidão. Né? Porque as lutas, é importante dizer isso. As lutas, elas fazem parte da carreira do servo, né?
as lutas, as provas, né? Em um determinado momento, Davi cansou. Diz a palavra que Davi, o texto, Davi cansou. Aí teve que surgir, né, veio um valente, se colocou à frente, pelejou ainda com mais 2 gigantes que ainda existiam ali, né, e falou assim, agora você vai se preservar porque a lâmpada de Israel não pode se apagar. Então, o servo do Senhor, ele vive, né, sendo provado, mas Tiago falou sobre isso. A provação da nossa fé, ela produz paciência. Sim. E a paciência, né, ela é pré-requisito. E nós vivemos, Isaac, experiência diária. Sim. Né? É um processo. É uma experiência diária, é uma palavra diária que o Senhor fala, e nós vamos continuar sempre dessa maneira, buscando a eternidade. Amém? Amém. Pergunta número 3, lendo Apocalipse capítulo 3, versos 16 e 17, identifica as características da igreja de Laodiceia e faça a aplicação profética para a igreja dos nossos dias. Nós temos o diácono Nilton aqui de Copacabana e também o Guilherme Amorim, lá de São José dos Campos. Vamos assistir, depois voltamos. As características da igreja de Laodiceia são uma igreja morna, uma igreja que está enriquecida dos bens materiais e empobrecida daquilo que é espiritual, dos valores espirituais. A aplicação profética que nós podemos fazer é que o cristianismo, os movimentos têm vivido da mesma forma, preocupados com as grandes estruturas, com a grande massa, com a quantidade, com os tempos, tudo aquilo que chama atenção aos olhos do homem, que satisfaz o ego do homem. Então, ela está rica disso, mas pobre da revelação do mistério vivo que é Jesus. E o texto, Apocalipse 3, 16 e 17, que diz assim: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. A paz do Senhor Jesus. A principal característica da igreja de Laodiceia é uma igreja morna, uma igreja que era rica em bens materiais, porém pobre em valores espirituais. O termo Laodiceia no grego significa justiça ou direito dos povos. A igreja de Laodiceia se tornou uma igreja democrática, onde se podia de tudo, menos servir a Deus em inteireza de coração. Nós podemos dizer então que a igreja de Laodiceia é o resultado da maximização de todos os erros da história da igreja, a começar em Éfeso, quando nós vemos ali, logo no início, uma simples oposição denominada de obras dos Nicolaitas, juntamente com aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram, já minando, fazendo oposição aos fiéis naqueles dias. Durante toda a história da igreja, sempre houve essas oposições tentando minar a fé dos fiéis. Ora o trono de Satanás, ora a doutrina de Balaão, ora aquilo que era uma simples obra passou a ser uma doutrina dos nicolaítas. Ao ponto de nós vermos aqueles que se diziam judeus, mas não eram, mas eram sinagoga de Satanás. Ao ponto de nós vermos uma mulher que se dizia profetisa, mas não era, como é o caso de Jezabel, ensinando o povo a se prostituírem e a comerem dos sacrifícios aos ídolos. Ao ponto de chegarmos àquilo que nós lemos em Tiatira, a profundeza de Satanás. Tudo isso fez com que a igreja de Laodiceia chegasse a ser uma igreja morna. E profeticamente, o que isso tem a ver com nossos dias? Nós vemos a mesma mornidão, onde nós vemos nos dias de hoje um cristianismo que é riquíssimo, é cheio de razão, porém é pobre, vazio de revelação. Nós vemos um cristianismo que é forte no social, porém é pobre no espiritual. E isso nos faz com que sejamos vigilantes nessa última hora que antecede a volta de Jesus, para que não falte no nosso coração aquilo que faltou lá em Adão no Éden, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Para que não falte no nosso coração aquilo que é necessário na igreja de Laodiceia, o arrependimento, porque na igreja de Laodiceia, o Senhor, o dono da igreja, está à porta, do lado de fora, porque ele não tem lugar dentro de uma igreja morna. Ele precisa que haja arrependimento e que não falte no nosso coração sempre o arrependimento, sempre o temor do Senhor, porque o nosso Deus,
Ele quer ceiar conosco todos os dias. Amém? A paz do Senhor Jesus. Bem, Isaac, as características são as seguintes: igreja morna, rica de bens materiais e pobre de bens espirituais. Isso nos leva a lembrar da experiência de Ananias e Safira, né? Em Atos capítulo 5, versículo 1 diz assim: Mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. É interessante que nós, quando analisamos aqui, né, Atos dos Apóstolos, que, né, poderia ser o nome do livro, né, Atos do Espírito Santo, né, como nós normalmente ouvimos nos seminários, porque tamanhos foram as intervenções do Espírito Santo, sempre, né, aconteceram, mas aqui em especial, e nós vemos aqui que um casal, né, a experiência de um casal que viveu, né, uma experiência relacionada à valorização daquilo que é material em detrimento da bênção. Por quê? Porque aqui, né, os milagres eles estavam ali acontecendo, a bênção do Senhor estava ali, né, a igreja ela estava expandindo, então eles tinham acesso a isso, né? Eles viram ali a doutrina sendo pregada, igrejas talvez sendo fundadas ali, né, pregações, pessoas se convertendo, mas nós vemos aqui uma característica relacionada à mornidão, porque eles justamente valorizaram mais aquilo que é material, né? Venderam ali E é interessante que no início, né, fala que estavam todos unidos, né, perseveraram na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, né, estavam unidos, tinham tudo em comum, né? É uma característica da igreja aqui. E eles não tiveram, nesse momento, né, a sabedoria ali de valorizar aquilo que realmente era importante para eles, que era justamente a bênção do Senhor. Resolveram valorizar aquilo que era material. E é uma característica, embora aqui, né, fosse o período, né, nós falamos aqui a igreja de Éfeso, né, falando assim do período, né, da história, né, mas nós já vemos aqui uma característica de mornidão, que representa, né, profeticamente a igreja de Laodiceia, né? Que, né, a ênfase maior realmente são os recursos humanos, direitos humanos, né? O próprio nome, né, nos remete a isso. E uma característica de um povo, né, característica de uma igreja que escolheu, né, priorizar mais aquilo que é material em detrimento da bênção do Senhor. E você, Anderson? A experiência deles, eles perderam o temor. E isso resultou na mornidão, na ausência do Espírito Santo. E a obra do Espírito Santo ela não está preocupada com aquilo que é material. Nós estamos preocupados com os nossos bens espirituais. E uma das características do cristianismo que vemos hoje, infelizmente, é a preocupação com aquilo que é material, aquilo que vem desta vida. Quando a obra do Espírito Santo, os valores que nós temos são os dons espirituais, os frutos do Espírito Santo, a palavra revelada, o clamor pelo sangue de Jesus, as bases desta obra. E a igreja de Laodiceia, profeticamente, quando nós vemos no versículo 17, nós vemos que o resultado da sua mornidão foi que o diagnóstico que Jesus faz dessa igreja é que não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É interessante porque nós vemos aqui 5 características que estão ligadas, como nós aprendemos naquela aula Ministério em Ruínas, né? São características de um ministério que está falido, de um ministério que não tem a graça do Senhor, não tem a ênfase dos dons espirituais, da profecia, do batismo com o Espírito Santo, da santificação, né? E isso traz o quê? Traz uma mornidão para a igreja. É interessante porque nós, uma vez, ouvimos no seminário um pastor comentando que se o pregador, né, isso foi um famoso pregador do Evangelho, disse uma vez, que se você quiser que a sua igreja encha, não pregue sobre santificação, salvação, perdão de pecados. Pregue que Jesus ama você como está, que a sua vida não vai mudar. A prosperidade. E, infelizmente, nós vemos isso, e o resultado disso é a pobreza espiritual. E nós vemos isso nos nossos dias, né?
em determinados templos, né, em determinados locais, não temos pretensão aqui de ofender ninguém, mas nós vemos uma ênfase grande nos nossos dias relacionada àquilo que é o movimento, aquilo que são as cores, né, aquilo que é relacionado, né, até a própria musicalização, né, é algo voltado para a emoção, é algo voltado para o movimento mesmo da carne, né, e o profético sendo deixado de lado, porque certa vez eu vivi uma experiência que foi relacionada a isso. Estava num local de trabalho e uma pessoa me interpelou e perguntou: olha, você é evangélico, né, e tudo mais? Eu também sou. E aí essa pessoa me perguntou, né, o que normalmente era pregado na minha igreja. Eu falei assim: olha, a mensagem de ontem foi sobre salvação. Aí essa pessoa interpelou e disse assim: olha, mas esse tipo de mensagem a igreja, esse tipo de mensagem a igreja não enche. E se a igreja não enche, existem algumas coisas ali que não são arrecadadas numa proporção que seria interessante. E lá na igreja é pregado muito sobre prosperidade, que o Senhor não condena. Né? Quando nós vamos analisar a experiência do jovem rico, né, o Senhor não estava recriminando ele de ter bens, não. Né? O Senhor ele tem coisas boas para os seus servos. O grande problema, né, é quando nós colocamos isso numa ordem de prioridade acima do Senhor. O Senhor ele não divide a glória dele com nada e com ninguém. Então, a prioridade das nossas vidas é o Senhor. Precisa ser o Senhor. Né? Nós precisamos saber como o adorado deseja receber a adoração. Né? Então, o modelo é dele. Elias nos ensina sobre isso também, né? Quando estava ali numa situação difícil, né? Os profetas ali, Baal, Azera, e ele vai ali e prepara o culto, né? Esse prepara o altar que ele... A primeira coisa, né? Foi restaurar exatamente, né? Prepara ali o culto e o altar. E um detalhe importante, né? Para que ele foi ali, tem todos os detalhes ali, a madeira, organizado, tudo certinho, a água e tudo mais, mas tem uma passagem ali que ele fala o seguinte: para que eles saibam que eu fiz conforme o modelo. Essa parte é extremamente importante, porque a obra do Senhor tem um modelo. Nós não precisamos seguir o modelo daquilo que vem de fora, né? Nós não precisamos, não devemos ser influenciados. A igreja precisa influenciar, a igreja precisa, né, demonstrar né, a vida transformada. Né? Tiago falou sobre as boas obras, né? As boas obras que são produzidas devido à nossa conversão, devido a uma experiência com o Senhor. Salvação é pela graça, amém. Mas a graça do Senhor produz boas obras na nossa vida. Né? Então, nós precisamos entender que o modelo vem do Senhor. O modelo de adoração é dele, né? O modelo de oração é dele, o modelo de assistência é dele. Nós precisamos seguir o modelo e não priorizar aquilo que é material. É interessante porque quando nós falamos isso sobre o modelo, sobre o projeto de Deus, nós falamos primeiro para nós. Claro que, por exemplo, esse programa, o que nós estamos falando aqui, pode alcançar qualquer pessoa hoje no mundo. Mas nós falamos primeiro para nós e falamos também para aqueles que estão nos ouvindo, mas no sentido de que todos possam entender que hoje o mundo ele vive um processo e há um entendimento que acaba gerando uma rebelião contra Deus. É o que está no Salmo 2. Porque se mancomunam as nações e tudo se caminha para que, como está descrito na palavra, todas as coisas cooperam para aquilo que é a volta do Senhor, os sinais da volta do Senhor e aquilo que acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Mas o mesmo texto de Salmos diz assim: beijai o filho para que se não ire. Ou seja, enquanto o mundo tenta se mancomunar, ou seja, uma união em rebelião contra Deus, o desejo dele é que você tenha comunhão, intimidade com ele. Por isso a expressão beijai o filho para que se não ire. Se você não deseja passar pela tribulação, pela grande tribulação, agora é o momento de você estar em comunhão com o filho, de estar em comunhão com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto o mundo ainda vive na obra criadora,
né? A obra redentora está nos mostrando uma coisa: a volta de Jesus, os Exatamente. marcadores proféticos. O arrebatamento está muito perto. Sim. Nós não temos outra mensagem a não ser A volta última de Jesus. mensagem é Esta- hoje, é exatamente, agora. Esta pode ser a última mensagem. Talvez alguém que está nos ouvindo nesse momento seja a última mensagem que Com você certeza. E é sempre bom dizer também, né, quando nós falamos de programa, de YouTube, o alcance disso daqui, e é por isso que é sempre bom pedir para as pessoas curtirem, compartilhar. É sempre importante por causa de evangelizar. E nós precisamos deixar claro que igreja boa é aquela que vai morar no céu. Com certeza. É isso, igreja boa é aquela que vai morar no céu, aquela que está sendo... fiel e igreja fiel. Esse é o Você nosso tá objetivo. ou no outro E caminho. lembra a última mensagem do pastor Jadeuti, né? No seminário e logo após a partida dele. Amém? Vamos cantar agora ainda com as crianças? Amém. Depois nós voltamos. Jesus cura e salva. Jesus é o meu Salvador. Jesus é meu amigo e Ele é o meu Redentor. Quando estou doente, por Ele dá. Quando estou triste, a paz vem reinar. Quando estou doente, por Ele dá. Quando estou triste, a paz vem reinar. Jesus é força e esperança. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é força e esperança. Jesus é o príncipe da paz. Bem, glória a Deus, né? Glória a Deus, amém. As Glória a crianças Jesus. cantam, glorificam o Senhor. Interessante, irmãos, que nós estávamos conversando nesse período de louvor. Eu me lembrei de uma passagem de duas crianças em que a avó tinha tido um AVC e as crianças estavam fazendo uma brincadeira de culto. A mãe trabalhando fora e o menininho ia pregar e a menina fez o louvor. E durante o louvor, conversaram um pouquinho, na hora da mensagem, ele pediu uma oração. E a menina orou o seguinte: Senhor, cura minha avó. E no final da oração, a avó dela estava em pé, assistindo o culto que eles estavam fazendo. A oração curou a avó. O Senhor curou Glória a aquela Jesus. senhora Glória a Deus. pela ação da oração. Mas vamos lá. Nós temos aí a adolescente Miguel Santos, de Cabo Santo Agostinho, o Eduardo Jonas, a Nara Graziele de Araxá. Nós vamos ver o vídeo, depois vamos voltar. Jesus é o Amém. Jesus confirma tudo aquilo que Deus fala. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 20b, Jesus fala: certamente venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Testemunho fiel e verdadeiro quer dizer que Jesus fala sempre a verdade. Pois, em João, capítulo 14, versículo 6a, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Princípio da criação de Deus. Jesus estava com Deus desde o princípio, porque Jesus era o Verbo. E em João, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreveu: estas coisas diz o Amém, e a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Lendo Apocalipse capítulo 3, verso 14, identifique quem é o Senhor Jesus. Qual é a resposta, Eduardo Jonathan? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3,14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nara, lendo Apocalipse capítulo 3, versículo 14, identifique quem é o Senhor Jesus. Jesus é o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 14. E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A paz do Senhor Jesus. Isso, irmãos. Miguel volta sempre, né? Se eu não me engano, ele que está com a gravata. Isso, ele está parecendo que está na live ali do presbitério, junto com os pastores. É. Temos também o Eduardo. Voltem a gravar. Isso é muito bom. Essa semana foi a quantidade maior de crianças gravando. Isso é muito bom para nós, não é? Agora vamos para a acessibilidade. A pergunta também, normalmente, quem faz é quem está gravando. Nós temos o Theo, lá de Niterói, temos o Wesley, de São Paulo, e temos o Renivan, de Maringá. Vamos assistir, vocês vão ver que beleza é o pessoal da acessibilidade. Lendo Apocalipse 3, verso 14, vamos entender quem é Jesus. Jesus é o Amém, o testemunho fiel, santo e verdadeiro. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 14, vamos entender quem é o Senhor Jesus? O Amém, testemunha fiel e verdadeiro, a paz do Senhor Jesus. Júnior, lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 14, vamos entender quem é o Senhor Jesus? O Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Pedir aos irmãos, aos pastores, que voltem a gravar. Essa parte da igreja, a parte da acessibilidade é muito bom. Nós vamos aí a bênção do Senhor. É verdade. Amém? Amém. Nós estamos Amém. terminando o nosso programa. Alguns Passou avisos. rápido. Passou rápido? Nós temos aí alguns avisos. Primeiro, ativação das notificações. Pedir a você que nos aturou até agora, né, que dê o seu like, né, compartilhe o nosso programa. A rede social, lembrar sempre dos 3 Cs: curtir, compartilhar e comentar. Vai lá no nosso chat, comente. Às 19 horas, lá na Ilha do Governador, nosso culto. Lá em Jardim Meriti também. 20 horas, usa a tua programação toda do YouTube, do Instagram, do WhatsApp, para mandar os convites, tá, Com Isaac? certeza. Status do WhatsApp, Com né? certeza. Manda ver. Coloca lá, porque é o modelo de evangelização. Amém, queridos? A paz de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Semana que vem estaremos juntos de novo. Amém. Amém.